os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Toda autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Mais uma vez, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não. Aleluia. Sem Jesus não dá. Não, não, não. Os que confiam no Senhor, você é um desses? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Toda autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Aleluia. Agora só a igreja vai dizer não dá. Diga, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Todos juntos para terminar, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Aleluias. Aleluias. Você declarou que sem Jesus não dá. Isso é uma verdade. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para enfrentar os desafios. Sem Jesus não dá para ver as promessas se cumprindo, as promessas da palavra de Deus se cumprindo. Sem Jesus não dá para viver. Amém? Teus olhos revelam que eu. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Diga, sei que a tua fidelidade
você conhece esse hino, feche os seus olhos, adore ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mais uma vez diga, eu sei. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Obrigado, Senhor. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh Deus, a tua paz que não depende de circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não nos pode dar. Oh Deus, é essa paz, a paz que vem daquele que é o príncipe da paz, a paz que enche os nossos corações, a paz que inunda a nossa casa, a paz que tem norteado a nossa vida em meio a dias tão turbulentos. Oh Deus, que a tua paz possa nos guiar, que a tua paz possa encher a nossa vida, a nossa família. Oh Deus, te agradecemos pela tua fidelidade, porque tu és fiel, Senhor. Nós não somos, mas tu és fiel. Oh, o teu amor nos constrange, Senhor. Oh, nós te bendizemos, nós te adoramos. Oh Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Pode colocar o próximo hino. Ele é exaltado. Aleluia. Exaltado
Aleluia. Oh, que Ele seja exaltado todos os dias da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Próximo hino, por favor. Aqui eu vim para dizer. Em nosso meio, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim, ministra o meu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Uma vez vem, aleluia, diga, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Coração é o teu altar. Aleluia. Diga, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Aleluia. Te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Salvador. Aleluia. Abençoe a vida dessa pessoa que está próxima a você. Diga que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diácono Marcelo. Alô. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo
seja com você, meu caro irmão, minha cara irmã. É muita alegria estar na casa do Senhor. Não tem lugar melhor para estarmos do que na casa do Senhor. E sentir a presença de Deus através dos louvores nos traz uma paz muito grande. Porque nós sabemos que o nosso dia a dia não é fácil. As batalhas são grandes e quando nós entramos na casa do Senhor e sentimos a presença do Seu Espírito, é algo por demais grandioso. Vamos aos nossos anúncios. Tanto o pastor André quanto o pastor Almir enfatizam muito sobre a campanha do quilo, e você já conhece a campanha do quilo. É uma campanha muito importante na nossa igreja, porque muitas famílias são alcançadas através desta campanha. E eu costumo muito dizer, nós sabemos o quanto que as coisas no mercado estão caras, o quanto que está difícil o custo de vida, mas eu costumo sempre dizer que ninguém nunca tem tão pouco que não possa ajudar o seu próximo. E faz parte da igreja ajudar uns aos outros. Não ficarmos só olhando para as nossas necessidades, mas olharmos para o irmão que às vezes está sentado do nosso lado, muitas das vezes está rindo, está louvando, mas está passando por dificuldades. E a campanha do quilo, ela tem por intuito ajudar famílias. E nós estamos precisando muito de reforço nesses alimentos. Você está vendo os alimentos sendo projetados, esses alimentos também estão nas mídias sociais da igreja, no Instagram, no Facebook. Por isso que é importante você colocar isso sempre em seu coração, trabalhar isso em seu coração, para que toda vez que você for ao mercado, você se lembrar de comprar 1 quilo de alimento. Talvez você possa pensar, mas Marcelo, 1 quilo de alimento não vai alimentar muitas pessoas. Mas se você trouxer 1 quilo, um outro irmão trouxer um outro quilo, um outro irmão trouxer um outro quilo, e todos nós, unidos como igreja, nos unirmos com este propósito, muitas famílias serão abençoadas. E além de abençoarmos famílias, nós também abençoamos o Mocriver, que é conduzido pelo pastor Guaraci, e sempre que possível nós contribuímos para ele. Os últimos meses tem sido muito difícil para contribuir, porque o volume de doações diminuiu. Mas eu insisto, é muito importante que você participe disso. Famílias são abençoadas. Hoje pela manhã, o pastor Almir estava até comentando que existe uma necessidade de biscoitos recheados de chocolate para essas pessoas que estão no Mocriver. Talvez você possa perguntar, mas Marcelo, por que biscoito recheado de chocolate? Porque isso ajuda nesse tratamento que eles fazem, nessa abstinência deles. Então, coloque esse propósito no seu coração, ajude a igreja e principalmente ajude seu irmão, que muitas das vezes ele não está aqui mostrando exatamente a sua necessidade, mas ele está passando por necessidade. E nós, como igreja, como corpo, nós precisamos contribuir com isso. Bazar, o bazar, graças a Deus, ele continua a todo vapor, ele continua sendo uma fonte de renda para a igreja. O pastor André vem enfatizando bastante isso, porque ele sabe da dificuldade financeira que o país está passando e, por consequência, todos nós. E o bazar, ele vem sendo um elemento abençoador. E você pode abençoar a igreja, porque você abençoa de 2 formas: quando você traz algo para aquele bazar e quando você adquire no bazar. Você está abençoando duplamente a igreja. Então, o bazar está funcionando hoje. Assim que terminar o culto, não vai embora rapidamente, mas vá lá atrás, vai ver se tem alguma coisa interessante. Eu te garanto que você vai encontrar bons produtos e num preço muito mais aquisitivo do que lojas grandes aí fora. E aproveitando que você vai lá atrás, no bazar, aproveite e vá na cantina.
também. A cantina é um momento de comunhão, um momento em que você está conversando com o irmão, não só daqui do culto, mas do dia a dia. Então, enquanto a sua esposa está lá no bazar, usufruindo, vocês homens, vai lá atrás na cantina usufruir. Nós temos salgados e guaraná natural ao custo de R$7. Então, quando terminar... sopa. Então, hoje é sopa. Creme de aipim, olha só. Oh, meu Deus do céu, nem começou o culto e já está aguçando já o paladar das pessoas. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Mas não, assim que terminar o culto, não vá correndo para casa. Aproveite, vá lá atrás, vai verificar um pouquinho do que tem de bom no bazar e também participe, vai na cantina, vai ter esse momento de comunhão. Para as mulheres, encontro feminino. O encontro feminino vai ocorrer na próxima sexta-feira. E para algumas mulheres que vinham, de certa forma, sempre tendo dificuldades por conta dos seus trabalhos, por conta dos seus afazeres e que não poderiam participar do encontro feminino pelas manhãs, neste mês, excepcionalmente, nós teremos um encontro feminino às 7h30 da noite, próxima sexta-feira. Então eu convido você, mulher, a estar presente aqui na casa do Senhor, na próxima sexta-feira, 19h30. Elas estão fazendo uma série de mulheres da Bíblia. Então venha para a casa do Senhor. Sexta-feira é um momento que todos nós precisamos reabastecer nossas energias por conta da semana puxada que todos nós temos. Faça planos, mulher, de estar presente aqui na casa do Senhor. Também, ainda direcionado às mulheres, no mês de maio nós temos o Maio Mulher, né? Um evento que sempre ocorre todos os anos lá na igreja de Botafogo, e esse ano ele vai ocorrer no dia 7 de maio, às 10 horas da manhã. Você, mulher que já se inscreveu, parabéns, porque acabou as inscrições. Então, quem se inscreveu, quem não se inscreveu, só para o próximo ano. Mas mesmo com o Maio Mulher, o pastor vem enfatizando, né, que não vai haver um transporte de deslocamento, mas ele está incentivando a carona solidária, ou até mesmo que você, junto com uma outra irmã que vai para esse encontro, vocês dividam um Uber, tá? Para diminuir a despesa de deslocamento. Então, para vocês que já se inscreveram, Maio Mulher, dia 7 de maio, às 10 horas da manhã. Homens, para vocês não se sentirem que não falamos nada dos homens, amanhã tem encontro dos homens aqui na igreja, às 7h30 da noite. Primeira segunda-feira do mês, nós temos o nosso encontro. Está sendo falado sobre a masculinidade bíblica pelo próprio pastor André, e eu convido você, esse é um encontro que não é só para diáconos e ministros, mas para todos os homens da igreja. Venha participar, homem. Tem sido uma palavra edificante essas palestras para os homens, e nós saímos transformados, entendendo o que é o papel do homem, na sua casa, no seu trabalho. Venha participar amanhã, 19h30. Próximo sábado também tem GAT, né? Às 18h30, então jovem, adolescente, se programe para estar presente. A próximo sábado, 18h30, também tem Entre Nós, né? Às 15 horas, então se programem. Todos que participam desse ministério do Entre Nós também, para estar presente aqui às 15 horas, vai ter a continuidade daquele filme que foi passado no mês de março, onde vai estar sendo ministrado alguns estudos em cima daquele filme. Se você não participou, então agora você vai ter que procurar a irmã Regina para entender o que foi o filme. Mas se você participou, venha participar, porque vão existir agora algumas palestras muito interessantes que vão edificar você. Queria também reforçar os nossos cultos às terças-feiras. Toda terça-feira nós temos aqui um culto de oração, né?
onde nós nos ajoelhamos para interceder por muitos e muitos nomes que são direcionados ao WhatsApp da nossa igreja, pedidos diversos de oração. E neste culto também nós estamos ministrando uma série de disciplinas espirituais. Ah, Marcelo, mas quais são as relevâncias das disciplinas espirituais? Se você vem participando de todos os cultos regularmente, talvez você tenha percebido que todas as pregações estão nos aproximando de Deus. Deus está querendo que nós tenhamos cada dia mais um relacionamento mais próximo dele. E como nós nos aproximamos de Deus no nosso dia a dia? Nós já estudamos falando um pouquinho sobre a meditação da palavra de Deus. Na última segunda-feira nós falamos sobre a oração e nessa próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre o jejum, outra disciplina espiritual. Qual é a relevância do jejum para nos aproximarmos do Senhor? Então, eu convido você a estar presente, próxima terça-feira, 19h30. E às quintas-feiras, também às 19h30, o pastor André está ministrando uma série em cima do livro de Provérbios. Então, você tem uma oportunidade grande de estudo da palavra, às terças e quintas-feiras. Venha na casa do Senhor, venha reabastecer suas forças. É a palavra de Deus, é que nos fortalece para conseguirmos vencer os obstáculos do dia a dia. Temos também aqui aulas de português e inglês instrumental que estão sendo ministrados pela irmã Ani e a irmã Adelaide. Esta é uma ótima oportunidade para você, oportunidade de você se capacitar para concursos, para provas focados em português, em inglês. É uma ótima oportunidade. Olha quanto que você está economizando se você tivesse tendo que fazer um curso desse aí fora. Sabe qual é o custo disso? 0. Mas você precisa estar aqui toda terça-feira, às 17 horas. Então, mais uma oportunidade que está sendo dada justamente para que você possa crescer na casa do Senhor. E por último, almoço. Próximo domingo teremos o nosso almoço. Aqui já está sendo aí projetado. Não vai estar sendo feito nenhuma venda antecipada, somente no dia. O cardápio está aí, ó, filé de peixe com molho de camarão, arroz, feijão e salada verde, ó, ao custo de R$17. Preço muito bom. Se você for comer aí fora, com certeza você não paga menos de R$25, R$30 por pessoa. E você aqui vai estar com um alimento bom, de boa qualidade, ao custo de R$17. Então, é uma boa oportunidade. Faça planos aí no próximo domingo de você adquirir esse alimento e até poupar a sua esposa de ir para a cozinha num domingo. E aí você já leva o alimento daqui. Esses são os nossos anúncios. Queria saber se temos algum visitante hoje aqui. Se você tiver algum visitante, queria só que você levantasse a sua mão para nós podermos entregar uma lembrança a você. Alguém nos visita hoje pela primeira vez na nossa igreja. Não estou vendo ninguém com a mão levantada. Então nós estamos em família, né? Louvado seja. Obrigado, irmãs. Vamos então ao nosso momento de oração, momento em que nós levamos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração. Temos aqui alguns pedidos, né, porque na verdade nós temos muitos pedidos em que nós enfatizamos as terças-feiras, mas temos alguns pedidos aqui que eu gostaria que você também colocasse nas suas orações diárias. Nós temos o irmão Gersino, que passou por uma cirurgia de coração e que, graças a Deus, já se encontra em casa. Nós temos a irmã Lira Dalva, que também fez uma cirurgia de coração, mas ela teve algumas complicações e ela vai necessitar novamente fazer uma nova cirurgia. Então, que você coloque também. Nós estamos lendo
Ah, a cirurgia já vai ser amanhã? Ah, que bom. Então, ó, já temos já a data da cirurgia. Vamos continuar em oração. Amém, amém. Vamos fazer essa oração pela cirurgia da nossa irmã Lira Dalva amanhã. Temos o Cauê, que é um jovem que fez uma tentativa de suicídio. Graças a Deus já teve alta do hospital, mas que carece das nossas orações. Temos o Yuri, que é um bebê de 5 meses, que também carece de nossas orações, que passou também por cirurgia. Eu gostaria também de colocar nas orações pelos moradores da Baixada Fluminense, moradores de Angra dos Reis, Ilha Grande, que foram muito afetados por essas chuvas da última sexta-feira. E também pessoas que estão passando por tratamento de câncer, como o caso da Patrícia Queiroz, que já até fez cirurgia, está em processo de recuperação, da Amanda, da Natália e do próprio Bispo Walter. Então esse é um momento seu, meu querido irmão, é um momento em que nós vamos nos ajoelhar, se você puder, para você levar os seus pedidos de oração, e logo após eu vou estar fazendo a oração por todos esses pedidos. Então, se você puder, pode se ajoelhar. Se você não puder, você fique em oração, e daqui a pouco nós estaremos orando juntos por esses pedidos. Santo Deus e Pai, oh Santo Deus, é motivo de grande alegria, Senhor, estar em Tua casa. Queríamos, Senhor, iniciar este momento de oração te agradecendo, Senhor,
agradecendo por nossa vida, agradecendo pela saúde que Tu nos concede, Senhor. Pois se estamos em Tua casa, Senhor, hoje, para Te louvar e Te adorar, é motivo de grande alegria, Senhor. Quantos irmãos e irmãs gostariam de estar em Tua casa neste momento, e nesse instante estão em leitos hospitalares, alguns desenganados, alguns desanimados, e nós estamos em Tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos permitir mais um dia de vida, Senhor, por abrirmos os nossos olhos e vermos as maravilhas que Tu fazes em nossas vidas. E os nossos olhos sequer são capazes de ver quantos e quantos, Senhor, livramentos Tu nos concedes sem ver. Meu Deus e Pai, nossos irmãos, Senhor, neste momento, estão levando a Ti, Senhor, diversos pedidos, meu Pai. Pedidos, Senhor, de ajuda, de orientação, talvez pedidos, Senhor, de saúde, talvez pedidos, Senhor, de portas de emprego, talvez, Senhor, intercedendo por irmãos, meu Pai. Oh Deus, traz as respostas a cada oração, ao seu tempo, Senhor. Não queremos determinar o Teu agir, Senhor, mas queremos elevar a Ti, Senhor, cada pedido, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, a quem nós confiamos, meu Pai. Oh Santo Deus, Te pedimos também por esses irmãos que eu acabei de falar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo procedimento do Gersino, pela recuperação que ele está tendo, Senhor, que Tu continues, Senhor, dando uma recuperação plena e saudável. Te agradecemos, Senhor, pela alta do Cauê, Senhor, que ele tenha contato contigo, Senhor, que a sua família, Senhor, conheça a Tua palavra. Oh Santo Deus, não sabemos, Senhor, o porquê de tudo isso, mas sabemos que os Teus propósitos são corretos, Senhor, e que nada foge, nada o surpreende, meu Deus. Senhor, toma a vida do Yuri também, um bebezinho, Senhor, que está passando por cirurgia, Senhor, que está necessitando do Teu agir. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, o alcance neste momento, Senhor. Não é, Senhor, pelas minhas palavras, porque as minhas palavras não têm poder nenhum, meu Deus, mas o Teu poder, Senhor, vem de Ti, o poder vem de Ti, Senhor, do Teu agir. Basta uma palavra, basta um agir, meu Deus. Oh Santo Deus, Te pedimos também por esses irmãos, tantos irmãos que estão passando pelo tratamento do câncer, alguns no início, outros já passaram por procedimentos cirúrgicos, estão em tratamentos. Senhor, que a Tua mão esteja estendida na vida de cada um, Senhor. Onde há desânimo, Senhor, que Tu tragas, Senhor, uma vontade de viver, Senhor. Traz recuperação, meu Deus, que eles possam se sentir acolhidos pelas Tuas mãos, meu Deus. Oh Santo Deus, Te pedimos pela Lira Dalva, meu Pai, a Tua filha, Senhor, a Tua filha, meu Pai, carece do Teu agir, meu Deus. Toma as mãos desses médicos, dos instrumentistas, dos enfermeiros, Senhor, capacita-os, Senhor, para esta cirurgia que vai ser realizada amanhã, meu Deus. Tu és o dono da sabedoria, Tu és o Senhor do conhecimento, é Tu que capacitas o homem, Senhor, no seu exercício. Senhor, toma a Lira Dalva em Tuas mãos, Senhor, recupera, Senhor, tira, Senhor, este coágulo, Senhor, identificado, meu Deus. Somente o Teu agir, Senhor, é capaz de restaurar, Senhor, a saúde dela. Eu confio, Senhor, em Ti, eu creio que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso Yahvé Rafá, é aquele que cura, aquele, Senhor, a quem uma palavra, Senhor, é suficiente para mudar um quadro que os médicos considerem
irreversível. É o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que dá o ponto final à frase. Oh, grande Deus, ministra o teu agir, ministra o teu agir sobre cada irmão e irmã que aqui está, Senhor. Senhor, que nós cada dia mais nos acheguemos a Ti, Senhor, que nós tenhamos vontade de buscar a Ti, Senhor, todos os dias, para ver as Tuas glórias, Senhor, agindo em nossas famílias. Toma cada família aqui, Senhor, presente. Não permita, Senhor, que o devorador, que o gafanhoto entre nas casas. Não permita, Senhor, que relacionamentos sejam quebrados, mas que o Teu agir, Senhor, seja na casa do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo Te busque em espírito e em verdade, meu Deus. Oh, Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por nos permitir nos achegarmos a Ti. Obrigado, meu Deus, por nos permitir, Senhor, termos esse contato contigo, Senhor. Oh, Santo Deus, nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas pelo Teu Filho, meu Pai, nós temos essa possibilidade. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Ouve as nossas orações e a Seu tempo, meu Pai, traga a resposta a cada coração que aqui está, a cada coração que pela internet está acompanhando este culto, meu Deus. Nós Te louvamos, meu Deus, e Te bendizemos em o nome santo do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso momento de dízimos e ofertas. Não é um momento de intervalo do culto, mas é um momento muito importante. Momento em que nós trazemos à casa do Senhor um pouco daquilo que Deus nos oferece, nos dá, nos concede. É um momento em que você participe, e através dos seus dízimos e ofertas é que a igreja continua aqui aberta, continua honrando com os seus compromissos. As irmãs estão passando com envelope. Se você precisar de um envelope, é só você levantar a sua mão. Os irmãos estão com a maquininha, se você precisar usar a maquininha. Nós temos o Pix também, se você quiser fazer a transferência posteriormente. Então é importante que você participe desse momento, dessa participação da igreja como um todo. Nós somos um corpo, unidos em prol do Evangelho de Jesus Cristo, e através dessa contribuição é que a igreja continua, e a igreja está aqui firme e forte durante muitos anos, porque homens e mulheres sempre contribuíram para essa obra. Então participe desse momento. Se você trouxe e já colocou o seu dízimo e sua oferta no envelope, eu vou estar aqui embaixo recebendo o envelope, e você pode trazer até aqui para que eu possa apertar a sua mão. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Você que vai participar do momento das salvas, que você coloque a sua oferta em mãos, estenda suas mãos para cá também. Amado Deus e Pai, aqui estão os dízimos e ofertas que chegam à tua casa,
Ainda teremos, Senhor, também ofertas que serão concedidas através das salvas, Senhor. Santo Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que sejam multiplicados, Senhor, todos esses recursos, para que a Tua casa continue honrando cada compromisso, Senhor. E Te pedimos, Senhor, para essas pessoas que participam e as que não participam, que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos de maneira igual, Senhor. Que não falte em nossas casas, Senhor, nenhum recurso. Que o devorador, Senhor, não tome, Senhor, o seu lugar. Mas que o Teu Espírito, Senhor, paire em nossas casas. Que haja recursos para honrarmos a todos os compromissos, Senhor. Para que possamos trazer à Tua casa aquilo que é direito seu, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por este momento. Obrigado por toda essa integração do Teu corpo, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem passar a salva. Vamos louvar. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 12. Estaremos lendo nas nossas Bíblias, o NAA, estará sendo projetado também, se você assim desejar, e eu gostaria que, após a leitura, você mantivesse a sua Bíblia aberta. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou?
como quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e poder, e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, como é bom estar em Tua casa, Senhor. Talvez pudéssemos, após ler a Tua palavra, Senhor, nos levantarmos e irmos para casa, porque a Tua palavra por si só nos alimenta, nos fortalece, meu Deus. Mas eu sei, Senhor, que Tu tens planos ainda maiores para cada um de nós. Bem antes, Senhor, de estarmos aqui, planejarmos em estarmos em Tua casa, Tu já tinha planos para cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, alcance porto seguro, Senhor, alcance corações, mentes, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, que nada nos atrapalhe neste momento, que nada traga, que toda dúvida, preocupação seja retirada das nossas mentes e corações neste momento, para que a Tua palavra, Senhor, exclusivamente a Tua palavra, tome todo o espaço que é necessário. E eu me coloco, Senhor, diante de Ti,
para eu não atrapalhar, Senhor, os teus planos. Eu me coloco, meu Deus, diante de ti para ser um instrumento teu. Por isso que eu seja reduzido, Senhor, para que a tua palavra cresça. Oh, Santo Deus, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado até por esta oportunidade que tu nos concede. Já te agradeço, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa é uma palavra, talvez você, ao ler o texto como nós acabamos de fazer, talvez você não tenha entendido um pouquinho do que essa palavra quer nos dizer. Mas se você prestou atenção, o título que a Sociedade Bíblica coloca na sua Bíblia e na minha Bíblia, está escrito como a majestade do Senhor. E esse é um tema que eu gostaria de dividir com cada um dos irmãos, e com a permissão do pastor Almir, fazendo alguns spoilers da pregação de manhã. Se você não esteve presente aqui na pregação de manhã, eu o convido a assistir a pregação de manhã assim que ela estiver disponível no YouTube. Mas eu fiz questão de anotar alguns comentários muito importantes que vão fazer relevância nessa mensagem de agora à noite. Primeira mensagem que foi falada pelo pastor Almir pela manhã é: o sofrimento não é um acidente, mas ele existe para nos purificar. Você já deve ter ouvido muito dos pastores, dos diáconos que aqui sobem, que quando nós passamos pelos desertos da vida, é quando nós nos aproximamos mais e mais de Deus. Essa igreja está, se você está percebendo, ela está nos incentivando a buscar essa intimidade que muitas das vezes nós só temos quando passamos pelos desertos todos os dias. Todas as pregações que aqui estão sendo ditas estão nos estimulando a buscar a Deus a todo momento, a nos purificarmos, a nos santificarmos para chegarmos diante do Senhor. Outro ponto que foi falado na pregação, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, a provação da fé de vocês produz perseverança. Perseverança. Lucas 21, versículo 19, fala: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. E um ponto muito importante que foi falado pelo pastor Almir, e que eu acho que faz todo sentido. Alguém começa algo sem perseverar, e ele usou um exemplo muito interessante. Quando nós entramos nos nossos colégios, na nossa faculdade, ou até mesmo no nosso trabalho, você persevera porque você quer crescer. Então você não desiste. E a caminhada cristã é isso. Os que perseveram, ao final, vão receber uma coroa de glória. A.W. Tozer, um escritor muito famoso, falava que o maior problema da igreja é que muitas vezes nós passamos olhando somente para os nossos problemas. Nós não olhamos para o lado. Quando a gente fala aqui da campanha do quilo, a gente fala da importância de esquecermos um pouco na gente e pensarmos no nosso irmão. Você já parou para pensar que muitas das vezes o irmão que está do seu lado, ele pode estar passando por alguma necessidade? Mas muitas das vezes nós entramos e saímos da igreja, sentamos e levamos pedidos de oração pelas nossas causas. O culto da terça-feira, ele tem por objetivo, sim, levarmos os nossos pedidos, porque é válido, é justo,
Mas acima disso, intercedermos por tantas e tantas pessoas que estão passando por dificuldade. O que eu quero que você guarde na sua cabeça, na mensagem: quem é o nosso Deus para você? Quem é o nosso Deus para o problema que você possa estar vivendo nesse momento? Onde está a sua confiança? A sua confiança talvez está no teu intelecto, na sua sabedoria, talvez nos seus recursos financeiros, ou a sua confiança está em Deus? Isaías dá um pouco dessa dimensão de quem é Deus, e Deus se faz presente para aquele povo, porque era um momento que aquele povo estava para retornar do exílio babilônico. Isaías começa a passar para aquele povo, Deus estava relapidando aquele povo. E muitas das vezes, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por desertos, nós somos lapidados por Deus. Muitas das vezes nós precisamos ir ao fundo do poço para a gente entender que nós não somos nada, que quem governa as nossas vidas é Deus. Muitas das vezes Deus nos permite passar por situações na vida para que nós possamos entender que é Ele que governa a nossa vida. E quando nós temos a dimensão de quem verdadeiramente Deus é, nós percebemos que a gente pode passar sim por momentos de aflição, que nós podemos passar por dificuldades financeiras, mas o nosso Deus, Ele é majestoso. E esse texto, ele é rico demais, porque ele mostra a grandiosidade, a majestade do nosso Deus. E quem tem um Deus majestoso como esse, não pode ter aflições por nenhuma dificuldade que possa passar. Mas Marcelo, eu estou passando por situações que você não sabe. Meu caro irmão, todos nós passamos por dificuldades. Se você não está passando por aí, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não está passando, a caminhada cristã vai te mostrar que você vai passar por dificuldades. E como você vai encarar essa dificuldade? Você vai se prostrar? Você vai se inferiorizar? Ou você vai acreditar nesse Deus grandioso? Isaías quer mostrar isso para a gente. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa majestade que Isaías mostra para a gente poder ter uma dimensão de quem é esse nosso Deus. E a minha expectativa é que quando nós possamos terminar essa leitura, a gente entenda que não há dificuldade, não há obstáculo, não há doença intransponível para o nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. Isaías começa no versículo 12, e eu vou falar do versículo 12 e versículos 26, falando um pouco da majestade de Deus em relação à criação. Ele fala no versículo 12: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Você já pensou o que ele quer dizer com isso aqui? De você medir na palma da mão as águas. Você já pensou em fazer uma experiência? Se você já teve a oportunidade de navegar, você já imaginou você pegar talvez um balde e medir o tamanho de um oceano ou de uma lagoa? Pare para pensar quanto tempo você gastaria para fazer isso. Pois o nosso Deus, com a palma da mão,
Ele mede as águas. Dá para você poder medir quem é esse nosso Deus? E ele continua no versículo 26, ele fala: levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Alguns especialistas dizem que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia, pois Deus conhece todas elas. E não só conhece, mas Ele chama cada uma pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. E você acha que um Deus que tem esse tamanho poder não conhece a sua aflição? Não conhece aquilo que tu necessitas? Esse Deus, ele é tremendo. Mas aí Isaías, ele continua. Ele fala também da majestade de Deus em relação a todo conhecimento. Versículos 13 e 14. Ele fala: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou, para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem instruiu a Deus? Será que alguém instruiu a Deus? Onde foi a graduação do nosso Deus? Onde foi a pós-graduação? Será que nós precisamos? Será que Deus precisa de tudo isso? Não, meu caro irmão, é Deus que concede a nossa sabedoria, é Deus que nos capacita, é Deus que dá inteligência ao homem. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus está num patamar muito, mas muito acima do nosso. E o homem tenta de todas as maneiras compreender a Deus. Mas eu quero te dizer, meu caro irmão, que um dos atributos mais importantes é que Deus é onipresente, onisciente. Antes mesmo que a palavra chegue à sua boca, como diz no Salmo 139, Deus já sabe o que você precisa. Mas sabe o que mais? Deus quer ouvir da sua boca. Por isso que nós nos ajoelhamos no momento de oração. Deus sabe a tua necessidade. Mas Deus, a seu tempo, é que vai saber o momento que Ele vai trazer resposta para ti. Eu quero que você entenda a majestade de Deus, para que você saia daqui hoje confiante que esse Deus, o Deus Altíssimo, Ele é tão grandioso, que Ele vai, no seu tempo, trazer respostas às suas angústias, às suas preocupações. Nada surpreende a Deus, nada é surpresa para Deus. Deus é maior do que todas as coisas, Deus é maior do que às vezes o teu problema. Às vezes achamos que os nossos problemas são maiores do que qualquer outra pessoa. E quando nós encontramos uma pessoa e ela divide o problema conosco, a gente às vezes chega à conclusão: Deus, me perdoa, porque eu quis colocar o meu problema maior do que ele é. Deus, essa noite, Ele quer falar à igreja que Ele é maior do que qualquer coisa. Basta você pedir com fé, que Ele vai trazer a resposta. Muitas das vezes a resposta não é o que nós queremos, mas é o que Deus, que é dono de tudo, nos concede. Sabe por quê? Porque Ele quer nos moldar, porque Ele nos ama. Ele podia, muito bem, e nós somos merecedores, nos destruir, mas não. Ele deu seu Filho amado,
para morrer por nós. E é por conta de Jesus Cristo ter morrido que nós estamos aqui hoje, para louvar, para engrandecer a Deus. Não há nada maior do que o nosso Deus. A gente precisa ter essa fé fortalecida, essa segurança de que Deus, a seu tempo, vai trazer essa resposta nos nossos corações. Mas Isaías continua, ele continua mostrando a majestade de Deus em relação a todas as nações. Versículos 15 a 18, ele fala: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele não considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Ele reforça a majestade de Deus em relação a todas essas grandes nações. Quem pode ocupar? Quem pode ocupar o lugar de Deus? Quem pode ocupar? Ele reforça, versículo 15, esse pó da terra, ele era usado naquele tempo para expressar humilhação, pequenez, insignificância. Deus levanta e abate reinos. Talvez você possa pensar assim: mas Marcelo, nós estamos vivendo um momento agora trágico, sim, trágico, desse povo da Ucrânia, um país sendo devastado por conta do ego de uma pessoa. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu caro: essas potências nascem e morrem. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento, grandes reinos eram enormes, tinham tamanho poder, porém todos eles se dissiparam. Mas o nosso Deus não se dissipa. Ao homem que acha que tem poder e que, destruindo um país, destruindo famílias, jogando foguetes em lugares onde tem crianças, que aquilo expressa o poder dele, mal sabe ele que o tempo dele está acabando. Deus não está cego a todas as coisas. Deus sabe o momento certo de agir. E essas grandes potências, que acham que são grandes potências, elas vão ser dizimadas. E o nosso Deus vai continuar governando a nossa terra. Mas Isaías continua. Ele continua agora a falar sobre a majestade de Deus em relação aos ídolos. Versículos 19 a 21, ele fala: quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Aquele povo estava voltando do exílio babilônico. Deus estava querendo forjá-los de novo. E aquele povo, depois de ficar 70 anos no exílio, continuava levantando ídolos. Eles ainda não tinham entendido quem era o nosso Deus. E quando nós falamos de ídolos, é tudo que ocupa o lugar de Deus. Quem é o ídolo da sua vida que está atrapalhando você de ter relacionamento com Deus? Nós estávamos aqui na última terça-feira
falando sobre a oração. E nós estávamos falando que se a igreja soubesse a importância que é orar, este culto de terça-feira estaria lotado. Uma igreja forte é aquela igreja que ora. Mas se você não ora, como Deus pode se manifestar para você? Ou você acha que vir ao culto domingo é suficiente para você manter a sua chama acesa? Deus está nos incitando a procurá-lo. Mas o que está tomando o seu tempo está impedindo você de procurar a Deus? Qual é a importância de Deus na sua vida? Porque muitos de nós só entendemos quem é Deus quando nós passamos por problemas. Mas quando Deus traz a bênção, quando Deus resolve o nosso problema, nós viramos as costas para Deus e continuamos vivendo a nossa vida cotidiana. Mas Deus está nos cobrando esse relacionamento. Se você parar, mais uma vez eu repito isso, se você parar para perceber, todos os cultos que estão sendo ministrados estão falando no nosso coração sobre relacionamento com Deus. O retiro dos jovens, o título era Intimidade com Deus. Como você quer que Deus haja na sua vida se você não está dedicando tempo a Ele? Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Se você pegar a Bíblia, em todos os momentos, Jesus, ele saía do meio do povo e ele ia fazer o quê? Orar e jejuar. Mas Marcelo, eu não consigo. Consegue. Eu te garanto que o tempo que você dedica a ficar com esse aparelho celular aqui é muito maior do que o tempo que você dedica a Deus no seu devocional. Ah, mas Marcelo, eu preciso distrair a sua mente. Então qual é a importância de Deus para ti? Deus está nos chamando a refletir. Porque quando nós entendemos quem Deus é, nenhum problema passa a ser maior do que Deus. Teremos sim problemas, teremos sim dificuldades, mas Deus está falando aqui, meu filho, eu estou aqui contigo. Eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar desamparado, eu não vou te prover a necessidade que você precisa. Eu sou o teu Senhor. Ele fala. Você quer ter esse relacionamento? Moisés, quando subiu ao monte para escrever os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias. E aquele momento que ele teve de contato com Deus, diz a Bíblia que quando ele desceu, o semblante dele brilhava de tal forma que as pessoas que olhavam para ele falavam: mas que é isso? Isso é a presença de Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Só que você tem que buscá-lo, você tem que colocar Ele como sendo a sua prioridade, porque se você só coloca Ele aos domingos, Senhor, agora eu vou pegar minha Bíblia, deixa eu tirar aqui a poeira da semana, eu vou para a casa do Senhor, eu vou levantar as mãos. Deus pode agir? Pode, porque Deus é soberano. Mas é só isso que você precisa para a sua vida? Ou você precisa ter um convívio diário, a ver o agir de Deus na sua vida? Isaías continua, a partir do versículo 22, ele vem falando sobre a majestade de Deus em relação aos príncipes. Ele fala:
Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o Santo. Onde estão os poderosos da terra? Onde estão os faraós? Onde estão os Césares? Onde estão Alexandre, o Grande? Onde estão a bravura de Napoleão, a loucura de Hitler? Todos morreram. Mas o nosso Deus não morreu. O nosso Deus vive. Onde estão os grandes reis? Onde estão os poderosos? Eles podem ocupar um poder momentâneo, mas aquele poder vem e vai. Mas o nosso Deus, não, Ele permanece para sempre. E Ele quer dizer isso para você, meu caro irmão. Esses homens a quem muitas das vezes nós damos a nossa confiança, esses homens, eles vão sumir. Com o tempo, eles vão desaparecer, mas o nosso Deus, Ele está aqui presente, e Ele quer ter contato com você, Ele quer que você o busque em espírito e verdade. Você precisa definir qual é a prioridade de Deus na sua vida. Será que Deus é tão importante na sua vida? Ou será que não? Ele é só uma religiosidade. Eu só preciso vir à igreja para mim bater meu ponto aqui. Será que é isso? E aí, ele mostra diante de toda essa majestade de Deus. Ele já falou de toda a majestade de Deus na criação, Ele já falou da majestade de Deus em relação aos príncipes, Ele já falou da majestade de Deus em relação às nações, e Ele começa a falar sobre as implicações da grandeza de Deus na nossa vida, versículo 27. Ele começa falando: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Aquele povo teve todo o contato com Deus. Deus estava os livrando daquele exílio. Mas perceba o argumento que Isaías coloca aqui: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido? Aquele povo não conhecia Deus. Alguma coisa passa desapercebido por Deus? Mas sabe o que era isso? Porque aquele povo não tinha tido um relacionamento com Deus. Por isso que Deus, naquele momento, Ele falava: estou farto de ofertas e sacrifícios. Por quê? Porque aquele povo só tinha rituais. E muitas das vezes, nós vivemos parecido com aquele povo. O nosso ritual é: domingo eu preciso ir à igreja. Domingo eu preciso ir lá no culto. Muitas das vezes eu escolho: não, eu vou no culto da manhã, ou eu vou no culto da noite. Não, durante a semana eu não posso, não tem como. Mas talvez você já tenha vivido isso. Quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente não passa por dificuldade, tudo é motivo para não estar na casa do Senhor. Mas quando a gente está passando por dificuldade,
eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Quando nós estávamos passando pela pandemia, e essa igreja, diferente de muitas igrejas, nós passamos desde março até julho fazendo cultos todos os dias. Talvez nenhuma outra igreja tenha tido a rotina que a nossa igreja teve. E uma das coisas que mais nós ouvíamos era: que saudade da igreja. Que saudade de estar na casa do Pai. E eis que a porta volta a abrir. Nós temos a oportunidade de estarmos na casa de Deus. E cadê as pessoas? Qual é a relevância de Deus na sua vida? Qual é a importância de Deus na sua vida? Quando nós passamos por dificuldades, não há problema para estar aqui. Ainda que você chegue naquela porta, eu vou ouvir o amém final do pregador, mas eu vou a casa. Você tem aquela vontade, aquele estímulo. Mas muitas das vezes, nós colocamos todos os tipos de obstáculo para não estarmos. E esse povo, Deus falava isso para ele: o meu caminho está encoberto, o meu direito passa desapercebido pelo meu Deus, nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Versículo 28, será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável? Deus não é pego de surpresa. Nada é surpresa para Deus. O governo do mundo está sob os ombros de Deus. Esse Deus que mede os mares pela palma da mão, conhece cada estrela, conhece o nome de cada estrela individualmente. Você acha sinceramente que algo surpreende ao nosso Deus? Não, nada surpreende o nosso Deus. Mas aquele povo que não conhecia a Deus, só sabia reclamar. Versículo 29, ele continua falando: ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Talvez você tenha entrado hoje aqui com a tua energia baixa, ou como a gente fala, com seu tanque vazio, precisando reabastecer. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, e me trouxe aqui, para ouvir essa palavra. Deus quer falar com o teu coração, quer que você entenda e verdadeiramente creia quem é Ele na sua vida. Esse é o momento de nós entendermos quem é Deus para a gente. Qual é o valor de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos simplesmente brincando de sermos cristãos, só porque eu venho à igreja? Não, eu levanto a minha mão, eu louvo, eu adoro. Será que eu sou? Será que eu entendo quem Deus é? Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens que têm vigor, que têm vitalidade, até mesmo os próprios jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, estes renovam a sua força. E ele usa um termo muito interessante que me fez pesquisar, que ele fala: renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm
e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque a águia, e eu fui pesquisar um pouquinho do que a águia traz de exemplo para todos nós. O primeiro deles é que a águia é símbolo de força e de garra. O crente tem que ter ânimo, o crente tem que ter otimismo. Ah, Marcelo, mas tem vezes que a gente se sente fraco, impotente. Sim, mas aí é o momento de você buscar a Deus intensamente, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, nós vamos ter esses altos e baixos, mas eu quero te dizer que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, e a águia, ela é símbolo de força e de garra, então você precisa ter ânimo, meu caro irmão. A segunda característica da águia é que a águia sempre voa alto. O crente, ele vive de altos e baixos, altos e baixos. Nós precisamos, a todo momento, pensarmos sempre nas coisas do alto. Mas você só vai pensar nas coisas do alto se você tiver por hábito fazer o seu devocional, você ter as tuas disciplinas espirituais, não só no papel, mas praticando todos os dias. E a águia nos traz esse exemplo, porque ela sempre está lá no alto, olhando, observando, mais próximo do Senhor. Terceira característica da águia, ela tem uma dependência de Deus. Por quê? A águia tem asas muito grandes, e em determinado momento ela abre as asas e ela começa a plainar, ou seja, ela passa a ter uma dependência de Deus. Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Quando nós entendemos realmente o valor de Deus, e nós acreditamos que Deus é quem provê as nossas necessidades, a gente não vai se amedrontar quando os problemas aparecerem. A águia está nos dando esse exemplo. Quarto exemplo que a águia nos traz, a águia, quando ela está no alto, ela tem clareza do alvo que ela precisa alcançar. Ela tem uma característica na visão diferente de nós, que só conseguimos focar num único local. A águia, ela consegue focar horizontalmente, mas ela consegue também na vertical, para cima e para baixo. Isso significa que nós precisamos focar, mas nunca nos desviarmos do nosso Deus, nunca esquecermos do papel, da presença de Deus. E quando nós olhamos para baixo, é por conta da misericórdia. Nós precisamos praticar essa misericórdia, pararmos de olharmos só para as nossas necessidades e passarmos a olhar também para o nosso irmão que às vezes está sentado do nosso lado. A águia traz isso. Quinta característica da águia. A águia, quando ela percebe que as suas penas estão velhas, que as suas garras já não têm mais o mesmo vigor, a águia vai para o alto de um monte e lá ela espera essa mudança das penas dela. Ela bate com as garras na pedra justamente para ela voltar a fortalecer. Mas o que isso significa, Marcelo? Que muitas das vezes nós precisamos ter nossos retiros espirituais, sairmos daquela rotina diária e buscarmos a Deus para ter uma renovação, sairmos daquela rotina que tanto nos consome. A águia está trazendo esses exemplos. E aí eu queria trazer algumas aplicações práticas que eu gostaria que você guardasse desse texto. A primeira delas, o texto nos traz a lembrança que por nenhuma situação adversa que você possa estar vivendo, nenhuma situação adversa, ela é superior ao nosso Deus. Ele continua tendo controle
e governo de todas as coisas. Às vezes nós olhamos a situação do mundo, olhamos as guerras e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que tu não ages? Mas Deus tem controle de todas as coisas. Nação pode lutar contra nação. Impérios podem crescer contra os impérios. Mas como nós lemos aqui, impérios sobem, impérios morrem, mas o nosso Deus não morre. E Ele está querendo ser claro que Ele continua tendo governo e controle de todas as coisas. A segunda aplicação prática disso, esse estudo é um pedido para mudarmos a nossa mentalidade e entendermos de uma vez por todas quem Deus é. Quem é Deus para você? Se nós entendermos verdadeiramente quem Deus é, nós vamos passar por problemas, mas vamos enfrentar o problema de maneira diferenciada. É isso que esse texto está querendo nos dizer. Terceira aplicação: Deus é bom e nem as dificuldades são capazes de anular ou inibir o seu amor por nós, mas pelo contrário, elas mesmas podem ser provas do incrível cuidado de Deus. Você pode ter altos e baixos, você pode ter desertos, você pode ter problemas, mas o Deus continua do teu lado. Só que Ele quer ter essa intimidade. Fazei prova dEle, e Ele mostrará a glória dEle para ti. Quarta aplicação prática: quem é Deus para você? Como você vê a importância dEle em sua vida, em sua família, em seu trabalho? Ou o que Ele traz de ensinamento em seu modo de pensar, agir e viver? Quem é Deus para você? Qual a importância de Deus na sua vida? O que Deus está fazendo você mudar no seu agir, no seu pensar e no seu viver? Porque se Ele tem uma importância muito grande, e todas as vezes que nós temos interesse em algo, nós queremos nos aprofundar na palavra de Deus. Quem é Deus para você? Será que nós não estamos somente fazendo algo mais religioso do que realmente ter contato com Deus? Deus está nos provocando a pensar nisso. Quinta atividade prática: precisamos buscar a Deus todos os dias, e cada vez que o buscamos, entendemos que nós não temos governo sobre a nossa vida, mas é Ele que nos ensina não só o que é certo, mas aquilo que Ele tem de melhor. Precisamos parar de acreditar que o nosso intelecto, que a nossa capacidade, que as nossas intelectualidades são suficientes para resolver todas as coisas. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós buscamos a Deus todos os dias, nós entendemos que não só Ele tem governo sobre todas as coisas, mas é que Ele a todo momento está nos ensinando. Quem é Deus para você? O que Deus é para você? Qual é o valor de Deus para você? Que essa mensagem possa ficar guardada no seu coração. Quem é Deus para você? Qual é o valor de Deus para você? Porque quando nós colocamos algo precioso na nossa vida, nós queremos guardar esse objeto, essa coisa próximo de nós. Será que Deus está próximo? Você está buscando Ele de tal maneira que você quer ficar com Ele tão próximo de ti?
Que o Senhor nos abençoe, que essa mensagem traga meditação em seu coração, reflexão acima de todas as coisas. Eu quero orar por você, eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste culto, meu Deus. Desde o início, Senhor, desde os louvores, desde a palavra de abertura do salmo que foi aberto, Senhor, Tu já estás falando em nossos corações. Tu já tinha falado, Senhor, espere, ó Jacó. O Senhor já estava falando aos nossos corações, nos provocando, Senhor, a meditar quem Tu és em nossas vidas. Meu Deus e Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se em algum momento colocamos outras coisas com mais valor do que o Senhor, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Se estamos, Senhor, de alguma maneira criando ídolos, Senhor, que tomem o Teu lugar, que eles agora sejam colocados por terra em nome do Senhor Jesus. Que Tu tenhas, Senhor, um lugar privilegiado em nossos corações, que Tu tenhas, Senhor, um lugar de grande altivez em nossas casas, em nossas famílias, Senhor. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, Senhor, quão grande e importante é o nosso Deus. Não há dificuldade, Senhor, intransponível para Ti, pois sabemos que por maior que seja a tempestade, Senhor, Tu acalmas a tempestade, Tu acalmas, Senhor, todo maremoto, Senhor, toda chuva intensa que possa aparecer, pois Tu governas as nossas vidas, meu Deus. Oh, Santo Deus, renova a nossa fé, Senhor, que nós possamos Te colocar num lugar que é exclusivamente Teu. Faz, Senhor, com que o Teu povo, Senhor, Te busque, Senhor, cada vez mais, com intensidade, meu Deus. Esta Tua casa, Senhor, nos estimula a cada dia mais estudarmos, Senhor, a Tua palavra, a Te buscarmos, a entendermos, Senhor, cada palavra que tem na Bíblia, meu Pai. Oh, Santo Deus, tira, Senhor, todos os obstáculos. Tira, meu Deus, todas as escamas, Senhor, que possam estar impedindo o Teu povo de enxergar, Senhor, o Teu agir. Senhor Deus, fica conosco, Senhor, nos ajuda, fortalece as nossas pernas, os nossos pés nesta caminhada cristã. Faça-se presente em nossas vidas, Senhor, que nenhum plano, nenhum sonho, Senhor, seja feito sem Te consultar, Senhor. Que Tu guies os nossos planos e sonhos, Senhor. Toma os nossos corações. Se tivermos aqui pessoas com corações endurecidos, Senhor, que eles sejam quebrantados pelo poder da Tua palavra, meu Pai. Que eles entendam que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder, Senhor, na nossa vida. Não há, Senhor, doença, não há dificuldade maior do que o nosso Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas, meu Pai. Nos aproxima de Ti, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos cada vez maiores, mais próximos de Ti. Nos santifica, nos purifica, Senhor. Que nós tenhamos esse desejo e esse anseio de cada dia mais Te buscar, Senhor. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir os diáconos que estiverem aqui, para estarem aqui na frente. Se você precisar de uma oração, de uma imposição de mão, os homens de Deus estarão aqui à frente, orando por você, impondo com óleo para aqueles casos que necessitem. Pode vir à frente vocês que todos precisarem e vamos orar. Santo Deus e Pai, nós Te agradecemos, meu Deus,
por este culto, por esta tua presença, Senhor, que se fez. Te pedimos, Senhor, que nos leve às nossas casas, Senhor, em segurança, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, meu Pai, rica na tua presença. Meu Deus e Pai, que cada obstáculo que se levante, meu Pai, seja derrubado, que os teus filhos, Senhor, tenham olhos espirituais para enxergar, Senhor, todos os livramentos, Senhor. Cerca-nos com os teus anjos, Senhor, livra-nos, Senhor, da seta que voa de dia, da bala perdida, Senhor, protege o teu povo, Senhor. Oh, grande Deus, onde quer que nós ponhamos os nossos pés, Senhor, que seja um local abençoado. Onde quer, Senhor, que o teu povo chegue, Senhor, que a tua palavra seja presente, que nós possamos ser diferenciais, Senhor, que as pessoas deste mundo que nos enxerguem, Senhor, vejam quão bom e agradável é te servir, meu Deus. Nós somos filhos teus, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Toma as nossas famílias, toma os nossos empregos, toma os nossos planos e sonhos, Senhor, em tuas mãos, e nos guia, Senhor, por aquilo que é certo, que é reto, que é correto, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, em o nome santo do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que você diga amém, amém. Vai em paz, Deus abençoe, os homens estão aqui, se você precisar